Análise hoje, Chelsea vs Arsenal, partida pela 11ª rodada da Premier League. A partida termina em 1-1, um gol de Pedro Neto, outro gol de Gabriel Martinelli. Essa foi uma partida estranha, ambos os times em alguns pontos, mas mais esquisita do Chelsea. Eu vou entrar mais a fundo durante o vídeo, eu acho que vocês vão conseguir entender. Muita narrativa, inclusive rolando após o fim da partida, com o nome de Arteta, com o nome de Havertz, principalmente também, tem sido muito falado. Eu vou tentar entrar nesses assuntos aqui durante o vídeo e desmistificar eles. Enfim, cara, pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Vamos começar aqui pela parte tática. Os dois times, ambos são times guardiolistas com execuções um pouquinho diferentes, ok? São cópias de Pep Guardiola, como toda cópia não é tão bom quanto a original e a gente vai ficar sempre vivendo esse cenário, né? Talvez precisar que Pep Guardiola seja derrubado por outra pessoa pra gente poder ganhar, sei lá, uma Copa, ganhar um campeonato que o City esteja dentro, ok? É um problema, inclusive, que vive de ter esses times guardiolistas. Lembrando que esses caras são treinados por Pep Guardiola, eles demoram muito tempo pra poder bater o próprio Pep Guardiola, ok? Demora muito mesmo. Arteta demorou, acho que quase 4 anos, né? Pra conseguir chegar numa vitória confortável em cima do Manchester City, ou não ser goleado também. Então o Enzo Maresca vai viver algo parecido, provavelmente. Kompany também deve viver. Eu acho que dos treinadores guardiolistas, quem não deve viver esse cenário provavelmente é Xavi, que tem uma ideia um pouquinho diferente. Ele tem um pensamento diferente de Pep Guardiola, apesar de usar o guardiolismo como a base da ideia dele, ele pensa diferente, ó. Então, provavelmente dos treinadores guardiolistas, a maioria deles vai ter dificuldade sim. Por isso também que no jogo contra o Manchester City eu falei que seria uma dificuldade muito grande, quase impossível que a gente ganhasse. Não pelo treinador ser ruim, mas porque o adversário dele é literalmente quem ensinou esse cara a fazer o que ele faz hoje, ok? Então era meio óbvio que ele teria muita dificuldade de enfrentar o cara que ensinou ele. Arteta, por estar à frente, né, nesse caminho, né, ele já tá à frente há muito tempo, ele já tem o trabalho dele há muito tempo, já solidificado com vários jogadores, apesar da crise de lesões no Arsenal, teria uma vantagem nessa parte. E do ponto de vista tático ali do jogo, claramente Arteta, ele é mais balanceado, né, ele sabe se defender melhor, ele sabe fazer algumas coisas melhor em campo e por isso que o Arsenal, ele tá à frente da gente, normalmente um desafio maior. Inclusive, ele tá acostumado a bater Pep Guardiola, né, ele tá acostumado a treinar pra ganhar de Pep Guardiola, pra tentar ganhar de Pep Guardiola. Então ele tá enfrentando um treinador que tem ideia baseada no que o Guardiola faz e ele já tá treinando contra Guardiola há muito tempo, é óbvio que ele vai ter uma certa vantagem em cima da gente. E é exatamente pensando nisso que eu pensei que a gente poderia acabar perdendo pra o Arsenal nesse jogo. Só que o Arsenal, ele tá vivendo um momento muito ruim, né? Ele tá vivendo um momento bastante difícil, ele tá bem estável na liga, diferente das outras temporadas que o Arsenal tava disputando o título de maneira forte, nessa temporada nem tanto, ele tá tendo uma certa dificuldade. E dentro de campo, acho que isso fica bastante exposto, né? Eu acho que a linha de zaga do Arsenal hoje foi muito sólida, muito consistente, e a defesa deles no geral, David Raya, Saliba e Gabriel Magalhães, eles foram muito bem dentro da partida, o que não aconteceu com a nossa zaga. Nossa zaga teve algumas dificuldades, inclusive alguns momentos que eu fiquei com muito medo, quando o Coyle, por exemplo, toma um cartão amarelo ali, 20 minutos de partida, é uma partida difícil, uma partida que talvez ele tenha que fazer uma falta, ou ele faça uma falta sem querer, e aí você tá amarelado pro resto do jogo, pode significar, inclusive, tomar um cartão vermelho. Então, é um jogo que esses pequenos detalhes fazem muita diferença. Evitar tomar esses cartões amarelos bestas, como Pedro Neto tomou, Madueke, que não faz muito sentido eles tomarem aquele cartão amarelo, é bom, porque aí, no momento que você precisar tomar amarelo pra você fazer aquela falta, você vai ter esse recurso, ok? Pra, inclusive, evitar o cartão vermelho. E desse ponto de vista, o Arsenal, inclusive, que sofreu muito, né, com cartões aí nos últimos jogos, e saiu melhor. O meio de campo do Arsenal também me parece bastante mais equilibrado, né? É um equilíbrio maior entre defender e conseguir criar o jogo. Eles conseguem criar um pouquinho com um pouco mais de qualidade, né? O meio de campo deles consegue trazer mais, talvez por causa da figura de Odegaard, né, descendo ali pra marcar, mas eu acho o Arsenal um time mais balanceado. A gente teria que ter essa proposta, né, de tentar atacar, de tentar propor o jogo, tentar estar na frente, abrir o placar em cima deles, porque talvez 1-0 seja o suficiente pra ele cozinhar a partida por 40 minutos, mas não foi o caso. A gente tomou o primeiro gol, inclusive eu senti uma sensação estranha no Chelsea de estar muito confortável com a partida, porque a gente tava 0-0 e parecia que a gente tava ganhando, porque os jogadores não queriam fazer as jogadas rápidas. A gente via a Sanches segurando muita bola pra fazer a reposição dela, a gente via os jogadores do Chelsea enrolando muito pra bater o lateral, parecia que a gente tava ganhando, só que a gente não tava. E contra um time que nem o Arsenal, que vocês viram a partida deles contra o Manchester City, onde eles estavam com -1, e eles conseguiram se defender durante 90 minutos, muito bem. É muito complicado que você queira cozinhar o jogo, sabe? Porque se ele abrir o placar, ele pode ganhar. Inclusive, eu acho que se Arteta fizesse exatamente o que ele fez contra o Manchester City, nesse jogo, ele teria ganhado. Se ele abrisse o placar e fosse, vamos segurar até o fim do jogo, eles ganhavam essa partida. Com toda certeza. Eu te garanto que eles iam ganhar esse jogo. Mas ele decidiu optar por outra coisa. Eu já imaginava, né, que por uma questão de... talvez até ego, né? Ele não queira ir pra esse jogo super defensivo, porque aí vai demonstrar que ele é inferior, entendeu? Eu já imaginava que ele não ia querer abordar esse tipo de estratégia nesse jogo. Pra mim foi um erro, ok? Ele podia ter ganhado essa partida
se ele quisesse, né? Mas o ego acabou vencendo, né? Ele devia ter dado um passo pra trás e pensado, pô, esse cara só sabe atacar, eu vou me defender bem, pronto, vou ganhar o jogo. Enfim, cara, então resumo a parte tática nisso aqui, cara. É um jogo espelhado igual, o mesmo jogo de controle, de posse, de passe, de trabalhar as jogadas até conseguir chegar no gol. Aquele joguinho meio que os times estão se estudando, né? Sempre se estudando eternamente, que às vezes acaba não acontecendo nada. Não foi o caso desse jogo, acho que foi um jogo mais direto. Os dois times estavam propondo bastante a partida, foi muitos ataques, mais efetivo do lado do Arsenal, inclusive. E aqui a gente tem a fala de Arteta no fim do jogo, onde ele chega e fala, né, que o time dele criou melhor e que fez um jogo melhor, e eu concordo com o que ele falou. É de fato, o Arsenal joga melhor essa partida. Nós empatamos essa partida por causa do erro de Trossard, de alguns erros de outros jogadores que perderam oportunidades. Nós dependemos um pouco de sorte. Sorte para um impedimento milimétrico de Havertz ter funcionado, anulado o gol dele, né, porque talvez não deveria ter sido anulado. Quem sabe se não fosse o semi-automático, apareceu um lance muito ajustado. Claramente é um jogo onde ele tem vantagem. Ele tá certo no que ele tá falando, o time dele joga melhor, eles conseguem trazer uma dinâmica no ataque melhor e se defender ainda também melhor. E basicamente, em resumo, é um jogo que eu não sei por que Trossard cagou essa partida, cara. Assim, normalmente Trossard é o cara que vem do banco e faz uns gols impossíveis. Nesse jogo ele fez o contrário, ele veio do banco e estragou o jogo. Eram chances que dava pra ele fazer o gol, ok? Dava. E tem duas chances que ele mata, né? Uma que ele sai na cara do gol sem marcação ali, a bola tava pingando e era só ele chutar no gol, ele erra. E na outra, onde a bola foi rolada pra Havertz, não tinha como o zagueiro chegar na bola, ela ia chegar em Havertz e ele desvia a bola tentando fazer o gol. Inclusive, Havertz fica revoltado com ele porque ele fez isso, né? Porque ele não tinha ângulo de chute, então ele só encosta na bola. E aí a bola vai muito pra frente, não passa no pé do centroavante que ia fazer o gol. Então, basicamente é isso em resumo. Então, sim, eu tô com o Arteta quando ele fala isso, inclusive as estatísticas também meio que estão, né? Ele teve 4 grandes chances. Você pode falar do XG, e aí é uma questão de saber interpretar o jogo. A maior parte do nosso XG, 0.75 ou 0.80, foi em Malo Gusto e Wesley Fofana, nosso zagueiro e nosso lateral. Logo, tem alguma coisa errada aqui, se você falar do XG. O XG foi produzido pros atacantes, pras figuras que estavam no ataque do Arsenal, e não pra figuras de defesa em jogadas aleatórias. Inclusive, jogadas que poderiam ter sido gol, mas não é a característica desses jogadores fazer esse tipo de gol. Inclusive, é um erro aqui do sistema de Enzo Maresca ter acontecido isso aqui. Isso aqui foi uma cagada. Não é pro teu zagueiro parar na cara do gol, não é pro teu lateral tá subindo pra fazer isso, ainda mais quando seu lateral não é ofensivo. Malo Gusto se destaca na Ligue 1, na França, marcando Kylian Mbappé, sendo um cara que consegue acompanhar os jogadores mais rápidos da liga. Você coloca ele pra ser meio que um meio atacante, pra sair na cara do gol, pra ter vantagem, pra ter XG na mão, é um erro. Desculpa, é um erro. Aí você pode falar o que você quiser, mas isso aqui parece um mau uso do jogador. Volto a repetir, eu não tô dizendo que é o pior treinador do mundo, mas de fato isso aqui pra mim parece uma cagada. Eu não vejo qual a lógica de fazer que o Malo Gusto jogue desse jeito. Você tá subutilizando o jogador. E aí você tá toda hora nesse mesmo ponto. Ele sai livre pra fazer um gol. Rolou também com o Cucurella essa temporada. Não faz, porque não é a dele. E aí a gente vai continuar repetindo isso até quando? Não sei, né? Até quando a gente vai repetir esse jogo? Eu espero que ele mude, né? Eu espero que ele mude essa estratégia. O Wesley Fofana, eu realmente não sei porque que ele parou na cara do gol naquele lance. Eu tô confuso até agora. Porque que o time se desorganizou ao ponto do zagueiro ter parado na cara do gol. Daquele jeito e... sei lá, só tô confuso com aquela jogada. Enfim, cara, agora eu sigo pra Havertz. Esse aqui é um assunto difícil de falar, cara, porque é meio que um bagulho que não faz nenhum sentido, assim, da torcida. Essa raiva com Havertz não tem lógica. Porque quando ele tava aqui, a galera só falava mal dele, só xingava ele, só falava que ele tinha que sair do clube. Ele sai do clube, a galera tá xingando ele porque ele foi pro outro clube, que é o rival. Você queria o quê? Quem ofereceu a melhor proposta foi o Arsenal. O Arsenal paga um dos maiores salários de toda a Premier League pra Havertz. No começo, ele como meia não entrega muita coisa, é um meia bem ruim. Inclusive, no meu vídeo, quando ele sai do time, eu fiz um vídeo, falei. No vídeo eu disse, como meia é uma contratação ruim, como atacante é uma contratação boa. Inclusive pro Arsenal que precisa rodar elenco, vai precisar de reserva e tudo mais. Um cara que vai disputar ali a posição com o Gabriel Jesus, eu falei isso no vídeo, inclusive, e aconteceu. Ele disputou, ele ganhou, ele é o titular do Arsenal, como camisa 9, tá jogando bem, é um centroavante muito bom. Eu acho ele melhor que Nicolas Jackson, inclusive. É um jogador que entrega muito na parte criativa, entrega muito na parte defensiva também, na maior parte dos jogos. Ele consegue ajudar muito o time dele, e é um jogador que, tirando a parte da finalização, né, e ele não é um jogador tão letal, ele perde algumas oportunidades, ele é perfeito, assim, como jogador. Ele se equipara aos grandes jogadores do mercado, se equipara aos melhores jogadores do mercado. Eu gostava dele quando ele tava aqui, eu não queria a saída dele, acabou acontecendo, faz parte, decisão do clube, e agora não tem por que a gente ficar com essa inveja do cara, ou com esse ressentimento como se fosse uma ex-namorada. Pelo amor de Deus, mano. O cara saiu daqui tem um ano, tem mais de um ano que ele saiu daqui. Chega de falar de Havertz, ele não é mais nosso jogador. É um jogador que tem ido bem, tem dado a volta por cima da carreira. Eu fico feliz por ele, né, porque ele é um jogador que se dedicou muito aqui, é um dos protagonistas da nossa Champions League. Eu fico feliz que a carreira dele tá dando certo. Eu espero que dê mesmo, tá ligado? Ele sempre foi um bom jogador, ele foi um cara dedicado, desde que saiu do clube não falou mal da gente na mídia, não saiu na mídia falando um bocado de merda da gente. Eu
não vi isso aí, não vi esse comportamento. Na verdade, ele nem quer falar muito com a gente, não quer falar com os torcedores, até porque a torcida só falava mal dele. Então ele fez o movimento certo, recebeu um puta salário, é uma proposta muito boa e continuou a carreira dele. Sendo que talvez ele nem quisesse sair. Aí você vai lá e xinga o dono do Chelsea, cara. Você vai lá e xinga ele. Foi ele que obrigou o jogador a chegar nessa situação, cara. Ele que fez isso acontecer. Se ele quisesse que Havertz continuasse, ele tinha que oferecer um novo contrato e tudo mais e querer que o jogador continuasse. Mas não foi o caso. Aí vai ter gente que vai falar, pô, mas a temporada dele com o Graham Potter foi ruim. Irmão, você já parou pra pensar que a temporada de todo mundo naquela época foi ruim? Todo mundo, Mason Mount, Sterling, todo mundo que tava no clube tava jogando uma merda. Tava uma draga todo mundo. Todos os jogadores, cara. Não tinha um que se salvasse. Você vai realmente individualizar a culpa. Botar em Havertz e dizer, não, a culpa é desse cara. Não dá. Chega, eu não aguento mais. Ouvir essa raivinha com o jogador. Não vai adiantar de nada. Ele já não tá mais aqui. Ele não é mais o nosso jogador. A partir de agora, a carreira dele tem que ser cobrada pelos torcedores do Arsenal e não pela gente. Bom, cara, agora eu sigo em frente aqui no vídeo pra parte onde eu falo dos jogadores que jogaram bem, jogaram mal. Vou começar pelo Chelsea. Acho que quem jogou bem no Chelsea foi o Wesley Fofana. Gostei da partida dele na parte defensiva. Foi o que saiu melhorzinho assim. O resto ali não tenho muito o que falar. Acho que eu posso elogiar a Cucurella pelo 1v1 contra a Saka, que foi bom. Posso elogiar a Caicedo. Fez a parte defensiva muito bem nesse jogo. Só ela também, ok? Não vou falar mais nada dele. A parte defensiva dele foi muito bem feita. Aqui eu já sigo pro melhor jogador dessa partida pra mim, Pedro Neto. Não só pelo gol, ok? O gol foi incrível. O grande ponto de Pedro Neto também é que ele criou muito o jogo e o gol foi um golaço. E aqui eu vou entrar num ponto técnico, porque eu vi alguns torcedores falando como se ele não tivesse mérito no gol que ele fez. Como se fosse Enzo Maresca que fez o gol acontecer pelo sistema dele. Como se fosse mérito do passe de Enzo Fernandes. Irmão, eu não sei em que mundo você vive, eu não sei como você acha que funciona o futebol, mas assim, Pedro Neto tem 0.6 de XG. Aquilo não era uma chance clara e objetiva de gol. Tinha dois marcadores na frente dele, os dois muito bem posicionados, eles vão pro lance e ele consegue desviar a bola, meter um ângulo impossível e fazer o gol. E inclusive o goleiro tá bem posicionado também. Ele fez um chute maravilhoso. Pedro Neto deve ser comemorado nesse jogo como um herói. Ele salvou a partida, porque a gente não gerou nenhuma grande chance de verdade ali, que realmente poderia ser um grande gol, cara. Tirando o que rolou com Gusto e Fofana. Mas o jogador, ele fez existir uma chance impossível, e você deveria agradecer a ele por salvar a partida. E não diminuir o que ele fez em campo. Ele jogou muito bem a partida, inclusive. Eu fico realmente sem entender o torcedor que faz isso, cara. Eu não sei o que passa na cabeça de vocês, tá ligado? Não sei como é que vocês enxergam futebol, mas assim, mano, não é tão fácil quanto parece da sua cadeira, assim. Pra ser bastante sincero. Talvez se não tiver o conhecimento certo, você vai achar que qualquer chance é qualquer chance, e que tudo é muita chance de gol, sendo que não é. Tem chance que é difícil. Tem marcado perto, tem coisas que atrapalham, e isso não gera XG, isso não gera uma grande chance. Então, de fato, eu fico revoltado com os torcedores que diminuíram o gol dele de alguma maneira. Ele fez o impossível ali pra empatar aquela partida. Termino por aqui os jogadores que jogaram bem do Chelsea, agora eu sigo pros que jogaram mal, e eu começo por Malo Gusto, muito pela questão ofensiva. A questão ofensiva dele foi muito ruim, ok? Não gostei muito da partida. Coyle eu também não gostei tanto da partida dele hoje, eu achei bem fraquinha, assim, bem perigosa, assim, uma jogada que ele não ia poder resolver depois. Acho que ele sentiu bastante o peso dessa partida. E eu não vou colocar Palmer aqui, aqui eu vou fazer até uma defesa a ele, cara. Eu não achei a partida de Palmer tão ruim não, mano. Ele criou o jogo, ele gerou o jogo, ele tentou fazer jogadas. Talvez você possa culpar mais o treinador, porque foi o treinador que colocou ele na esquerda. Ele não joga na esquerda, ele joga na direita do campo. Também vem jogando pela direita do campo. Você vai lá e bota ele na esquerda. Ele pode jogar bem, mas ele também pode acabar jogando mal por causa da mudança. E ele botou o Palmer na esquerda pra dar prioridade a Malo Gusto. E aí você já pode fazer as suas críticas ao treinador e não ao jogador. A culpa não é dele. Ele tá voltando de lesão e tudo mais. Em relação às jogadas dele que não deram certo. Ah, ele bateu, a falta muito mal. Isso não quer dizer nada, tá ligado? Acontece e a gente não tem que cobrar de Palmer que ele jogue todas as partidas bem. Ele é o nosso melhor jogador, deixa ele em paz, ok? Por favor, para com isso. Pelo amor de Deus. E por último, o pior jogador da partida. Não. Primeiro a gente tem que falar de Nicolas Jackson, não foi o pior. Calma. Ele foi o segundo pior. Eu odiei a partida dele, no geral. Todo lance que ele tentou criar, ele errou. Todo lance que ele tentou fazer, ele deu errado. Mal posicionado na maior parte do tempo. Fez a partida que ele faz normalmente sempre. O que se espera em um jogo grande desse. Eu acho que os times estão começando a entender que ele vai ter que ser marcado a partir de agora, né? Não tô ignorando mais ele em campo. E isso é bom, que a gente vai ter os zagueiros menos preocupados com o resto do time, ou com o Palmer, focando mais no nosso centroavante. Só que claramente, quando ele é bem marcado, ele não faz nada na partida. E hoje isso ficou bem claro. Eu já tinha avisado isso, né? Você põe Nkunku em campo, a galera acha que não muda nada, mas muda. O marcador tem que ficar muito preocupado com um jogador tão rápido, que dribla tão bem. Pode fazer uma jogada do nada. Então, o marcador, ele tendência a ele ser empurrado um pouquinho pra trás, né? O Lars Jackson não tá fazendo esse efeito, inclusive tá fazendo muito gol por causa exatamente dessa falta de foco dos marcadores nele. Por último, a gente tem o Roberto Sanches como o pior jogador ali do time, e o gol de Martinelli é ridículo. Assim, eu não sei qual goleiro tomaria esse gol. Eu acho que tem goleiros da Liga Portugal que não tomariam esse gol. O goleiro da Eredivisie, olha que é uma liga com goleiro ruim, Eredivisie, hein? Não tomaria esse gol. Roberto Sanches fez uma partida patética. Mais uma vez ele errou um monte de passe, mais uma vez ele fez um monte de cagada e bola cantada, né? Todo mundo fala, já tá falando, né? E eu lembro da época aí que ele tava jogando bem, que eu avisei inclusive naquela época que era só um momento. E obviamente ele
foi endeusado, tá vendo? Você critica o goleiro aí. E ele já voltou a ser quem ele sempre foi durante as últimas temporadas. Claro que ele tem uma melhora e tem a ver com o treinador e não com ele. Isso bem claro pra vocês. Do lado do Arsenal, cara, eu acho que a linha de zaga foi muito bem assim. Tenho que elogiar, inclusive, eles marcam muito bem esse jogo. E eu acho que o pior jogador deles foi com certeza Bukayo Saka, cara. Eu acho que Saka talvez tenha faltado um pouco dele nesse jogo, assim. Da regularidade que ele traz normalmente pro jogo. Acho que a única crítica que eu faço ao jogador ruim deles lá é no nome dele, cara. E dos melhores jogadores, eu gostei da partida de Odegaard. Assim, ele tá voltando de lesão, ele não tá 100% e ainda assim ele fez uma boa partida. Acho a partida dele muito boa. E eu não vou elogiar mais ninguém, porque eu acho que todo o time do Arsenal, num conjunto coletivo, jogou bem a partida. Foi bastante responsável com a partida. Se não fosse alguma coisa aqui e ali, eles teriam jogado melhor. E claro, o nome de Trossard, que eu já falei, que ele cagou o jogo. Ele entra e só faz cagada ali na partida e que bom, né? Porque senão a gente teria perdido essa partida feia. Enfim, cara, tô chegando aqui ao final desse vídeo. O recado final que eu posso passar pra vocês é que, apesar da gente não jogar bem esse jogo, eu não estou num tom de achei que essa partida foi boa, porque ela não foi, a gente não joga bem essa partida. É uma partida competitiva como deveria ser, ó, e mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas o resultado final é bom. O resultado final do Chelsea nessa partida é legal, porque mesmo a gente não jogando a melhor das partidas, a gente consegue empatar essa partida, seja pelo individual, como o Arsenal já contou com sorte também pra empatar com o Manchester City, a gente hoje conta com a jogada brilhante de Pedro Neto pra salvar a partida. E cara, aqui tem um ponto que alguns torcedores estão esquecendo, cara. A gente é o time que gastou 1 bilhão nas janelas. Nosso time deveria jogar bem, cara. O estranho era a gente estar na 10ª posição. Não ache que a gente deve comemorar tanto isso aqui. Ainda a gente era um time de Big Six, eu já tinha falado isso. Era óbvio que a gente devia estar na parte de cima da tabela. A gente não pode ficar comemorando isso. Era mais que obrigação para um time que gastou tanto. A gente tem que ser competitivo com o Arsenal, porque a gente gasta mais que eles. Você compreende esse detalhe importante? É pra gente fazer esse tipo de partida com o Arsenal, competitiva. E apesar de ser competitiva, não quer dizer que foi boa. Cada final. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Já sabe o que fazer se você gostou mais ainda, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Pra partida de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado dessa pequena análise. Muito obrigado a todo mundo que me escutou até aqui. Tchau.